Plate muda a postura, dá desconto e aceita parcelar a venda de De La Cruz. E com isso, o jogador está mais próximo do Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira, uma semana que começa agitada no Mengão. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, teu like ajuda demais o nosso crescimento. Então, se você não é inscrito no canal, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa o like, vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar, a começar por uma preocupação que está rolando dentro da diretoria do Flamengo, que é a questão do gramado do Maracanã. O Maracanã vai receber 4 jogos em 6 dias. Isso mesmo. Amanhã rola a partida entre o Brasil e a Argentina. Na quarta-feira tem um jogo entre o Fluminense e o São Paulo. Na quinta-feira tem um jogo entre o Red Bull Bragantino e o Flamengo. Cara, eu tô preocupado com o estado do gramado quinta-feira nesse jogo Red Bull Bragantino e Flamengo. Na sexta não tem jogo, porém no sábado tem Fluminense e Curitiba. E daí o gramado vai dar uma descansada, Flamengo joga domingo contra o América Mineiro lá no Parque do Sabiá e na semana que vem o Flamengo joga contra o Galo no Maracanã. Assim, esse jogo contra o Galo, a gente tinha que ter um gramado legal, porque vai ser um jogo mais difícil. O Galo é um adversário que tá brigando ali na casa do G6, querendo beliscar um G4, o Galo tem jogadores de qualidade. Então assim, tanto o jogo contra o Bragantino quanto o jogo contra o Galo, o Flamengo precisava daquele gramado impecável. Quanto o jogo do Bragantino, eu acho muito difícil que consiga, porque vai ter Brasil e Argentina terça, Fluminense e São Paulo quarta, Flamengo e Bragantino quinta. Então vai estar vindo de 2 jogos, assim, o gramado vai estar num estresse, num desgaste muito grande. Contra o Galo, talvez até consiga recuperar um pouco desse gramado. Mas é uma preocupação que está rolando dentro do departamento de futebol, né, dentro da diretoria do Flamengo, quanto a essa quantidade de jogos agora nessa reta final de temporada. Vale lembrar que esse jogo contra o Bragantino era para acontecer lá no dia 28 de outubro. O Flamengo não quis fazer esse jogo porque teria que ser mandado fora do Maracanã. O Flamengo exigiu que esse jogo fosse jogado no Maracanã e aí a CBF remanejou as datas, inclusive aumentou, né, o prazo para a final do Campeonato Brasileiro para dia 6 de dezembro. Bom, deixa eu mudar o assunto agora. Deixa eu falar sobre o Wolverhampton, interessado aí em jogador do Flamengo, porque Vitor Hugo volta aí à mira do Wolves, eles que já compraram o João Gomes do Flamengo e quiseram, no mês de agosto, tirar o Vitor Hugo do Mengão. O Flamengo fez jogo duro, não liberou o jogador, na época o técnico era o Jorge Sampaoli e gostava bastante do Vitor Hugo, utilizava bastante o atleta. Na época eles ofereceram 20 milhões de euros, o que daria hoje na casa dos 107 milhões de reais. E existe uma expectativa que os ingleses voltem à carga agora para tentar tirar o Vitor Hugo do Mengão. E daí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, que assiste o nosso canal, você venderia o Vitor Hugo por 107 milhões de reais? Se você fosse o Flamengo, o que você faria? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante para nós e eu quero saber a sua opinião. Venderia ou não venderia o Vitor Hugo por 107 milhões de reais ao Wolverhampton? Jogador de 19 anos, subiu da base agora, se destacou em alguns jogos, outros jogos normal, como um garoto de 19 anos, ele oscilou, faz parte, ele está subindo e está nesse processo de transição, mas eu queria saber, jogador de muita qualidade, venderia ou não por 107 milhões de reais? Coloca, por favor, nos comentários. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre Nicolás de la Cruz, porque a informação que saiu na TIC e Paparazzo Rubro-Negro também trouxe a informação ontem com exclusividade, é que o River Plate mudou
a postura com respeito à venda do De La Cruz. Os argentinos eles têm 50% do passe do De La Cruz, enquanto o Liverpool do Uruguai também tem 50% do passe do De La Cruz. Os argentinos eles pedem 16 milhões de dólares no De La Cruz. E havia até a primeira informação que eles queriam à vista, que não aceitariam vender se não fosse à vista. Ontem, o Paparazzo conversou com um dos empresários que está aí articulando essa negociação, que é o mesmo empresário que ajudou o Flamengo a contratar o goleiro Agostinho Rossi, e a informação é a seguinte: o River Plate eles mudaram de ideia. Eles pedem 16, aceitam começar a negociar a partir de 14 milhões e não exigem mais que o valor seja pago à vista. O que acontece é que o próprio De La Cruz ele está fazendo uma pressão para sair do River Plate. O próprio De La Cruz, ele chegou nos dirigentes do River Plate e falou: não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora, quero jogar no Flamengo. Já no meio do ano, ele aceitou ficar porque o River Plate estava lá jogando Libertadores e tal, tinha conseguido se classificar para as oitavas de final, aquela coisa toda, então ele aceitou a ficar. Quando o River Plate é eliminado da Libertadores, o River ainda tenta vender ele para o Catar, porque o Catar tinha janela aberta. O time lá do Catar aceita comprar ele não aceita ir para o Catar e fala: vou esperar até a janela do final do ano. Esperou e agora o jogador deixou muito claro que quer vir jogar no Flamengo, e aí o River Plate já começa a aceitar também algumas exigências do próprio jogador e facilitar a saída do atleta, e o Flamengo, é claro, vai ficando cada vez mais próximo. As informações que eu tenho eu já trouxe, o jogador já vê casa no Rio de Janeiro, o jogador já procura escola para os filhos no Rio de Janeiro, o staff, né, do jogador já começa a trabalhar com a possibilidade dele vir para o Rio de Janeiro logo que iniciar o ano de 2024. Já falei isso aqui no canal e volto a repetir. A expectativa é que essa situação seja definida ainda essa semana. O jogador volta amanhã joga contra a Bolívia, né? O Uruguai joga contra a Bolívia, e logo após o jogo contra a Bolívia, o jogador volta para Buenos Aires e acredita-se na possibilidade de resolver essa situação ainda essa semana. Vamos aguardar para ver como é que fica, mas a informação que a gente tem é que o River Plate já começa a ceder, já começa a aceitar parcelar, já começa a dar um desconto, e a possibilidade desse negócio acontecer, obviamente, é muito grande. É futebol, tudo pode acontecer numa ligação, né? Tudo muda numa ligação, mas eu acredito que essa do De La Cruz aí vai andar pra frente. Tomara que dê certo. Bom, mudando o assunto, falar agora, já que eu tô falando de futebol, falar agora, o técnico Tite completou aí um mês de trabalhos à frente do time do Flamengo, e hoje o Flamengo já se reapresenta visando o jogo contra o Red Bull Bragantino. A torcida do Flamengo tá comprando os ingressos, a expectativa é que os ingressos se esgotem, mas ainda não esgotaram. Então você que é do Rio de Janeiro ou você que é de fora e está no Rio de Janeiro, cara, compra o seu ingresso, vai ao jogo. É muito importante, todo mundo tá nesse jogo, todo mundo tá apoiando, todo mundo tá cantando, porque se o Flamengo vence o Bragantino, o Flamengo vai pro G3 do campeonato. Então, assim, é uma vitória importante, é o jogo que a gente tem a menos, então a gente não pode dar mole, a gente tá contando com esses 3 pontos e a gente precisa vencer. Então, quem é do Rio de Janeiro, compra o ingresso, vai pro jogo quarta-feira. Quinta-feira, né? Quem não é do Rio de Janeiro, mano, e tiver no Rio de Janeiro, compra o ingresso também e vai pro jogo, e todo mundo com um pensamento só: Flamengo precisa ganhar esse jogo. O Flamengo se reapresenta hoje, treina hoje, amanhã e quarta, já avisando essa partida. Como eu disse, é uma partida que o Flamengo precisa de qualquer jeito ganhar, é uma partida que o Flamengo precisa de qualquer jeito vencer, e a gente conta com a vitória do Mengão, a gente conta com a vitória do Flamengo, que a gente quer ver o Flamengo aí sendo vencedor e conseguindo vencer a partida. Ponto. É isso que a gente espera, é isso que a gente quer ver o Mengão de volta aí na parte de cima da tabela, tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui, pedir desculpa a vocês, estou fora do nosso cenário, eu tô aqui em Teresópolis, está tendo treino do Brasil, e eu tô aqui acompanhando os treinos da seleção brasileira, já volto pro Rio hoje, amanhã tem Brasil e Argentina, quarta-feira a gente tá pelo Rio também, quinta-feira tem Flamengo e Bragantino, sexta-feira já viajo à noite para Uberlândia, para poder acompanhar a partida entre Flamengo e América Mineiro no domingo, lá em Minas Gerais, tá certo?
Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Não é inscrito no canal? Botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu!